bom dia. Tudo bem? Tenham todos um excelente dia. Conforme foi comentado e divulgado, nós vamos apresentar as tendências para o segundo semestre, baseando na pesquisa do Especialité 2020. Só para comentar um pouco, nós somos a consultoria especializada em remuneração. Estamos há 22 anos no mercado. Atendemos empresas, maioria de médio e grande porte, sempre focado, digamos, nos resultados, na ética do nosso trabalho. O nosso negócio é consultoria de gestão de recursos humanos com ênfase em remuneração. Dentro dos produtos, nós temos planos de cargos e salários, gestão por competências, o Especialité, pesquisa de remuneração, que é uma pesquisa que ela existe já há 21 anos, 22 praticamente, e normalmente tem mais de 100 empresas participando dela com acesso online. Também desenvolvemos pesquisas de salários e remuneração específica por empresa, por demanda, vamos chamar assim. Trabalhamos com remuneração variável, tanto incentivo à equipe de vendas como participação em resultados, também remuneração para executivos, plano de remuneração estratégico para executivos, trabalhamos com política de salário e remuneração e temos um sistema online de avaliação de gestão por competências que funciona 360 graus, chefe subordinado, e aí cada um faz sua configuração. Então hoje eu vou falar especificamente no Especialité, que é a nossa pesquisa de remuneração. Especialité, pesquisa de remuneração, o banco de dados, como alguns conhecem dessa forma. O que vem a ser isso? É um serviço que envolve a inteligência de informação. Por que a gente chama dessa forma? A gente está disponível, digamos, o tempo todo, com informações consistentes, atualizadas, para embasar aquele profissional de recursos humanos na tomada de decisão, que essa decisão seja o mais rápida possível, digamos, atendendo às demandas do mercado que está em constante movimento. Ele se destina às empresas de médio e grande porte, que operam no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então nós estamos na 21ª edição. Aqui tem uma ideia da evolução da pesquisa, sempre no mês de março. Então ela começou com 23 empresas, um grupo de recursos humanos chamado G20, depois entrou o grupo de recursos humanos no Rio Grande do Sul, do Polo Petroquímico, e aí assim por diante foi crescendo, mantendo lá em torno de 100 e poucas empresas a partir de 2011. Ou grupos empresariais, né? Aqui é sempre o mês de março, e às vezes as empresas, no caso aqui, quando foi em 2017, tinha 89 e 11 empresas, tivemos que colocar logo em abril ali. Esse ano nós ferramos março. Então, 93 empresas, estamos com 98, porque entrou algumas empresas agora no mês de julho e agosto. Essa pesquisa tem 920 cargos, que abrange desde diretores, gerentes gerais, gerentes, coordenadores, supervisores, os cargos técnico-administrativos e operacionais. Então, nós temos aqui 920 cargos. Uma hierarquia, então, no mais do cargo de gestão, supervisor, então, diretores, executivo, né? Os diretores, gerentes gerais, que seria quase que um diretor, está chegando lá. Gerentes, coordenadores de área, que é a nível tático, e supervisor a nível de operacionais. E nos cargos administrativos, nós temos auxiliar, assistente, líderes, o analista a gente abre em julho, PNCN, maturidade, especialistas e assessores. Teoricamente, o especialista, que ele corresponde, especialistas, consultores ou assessores, corresponde a nível de coordenação à gerência aqui, em termos de valor.
nota pesquisa é coletada em loco nas primeiras empresas. Quando a empresa entra, normalmente eu faço visita a essas empresas para certificar a coleta de dados, para que a gente tenha uma massa de dados consistente e atualizada. Conhecer a estrutura, conhecer a empresa como um todo. Então, as primeiras coletas foram feitas em loco, e as demais depois a gente faz através do sistema web. Nas empresas que já estão há algum tempo conosco, nós temos empresas já há 21 anos que participam da pesquisa. Então, normalmente a gente contata com eles, manda uma relação de cargos, a gente prepara essa relação de cargos internamente, né? E depois a gente faz uma webconferência via Skype, via Teams ou algum outro sistema de comunicação, acerta os dados para depois inserir na base da informação. Que a gente entende que a pesquisa ela é consistente a partir da coleta de dados. Então, se eu coleto os dados de uma forma adequada, usando as melhores técnicas, vamos chamar assim, de gestão da remuneração, eu vou ter dados consistentes. Que a coleta de dados vai me garantir que a pesquisa seja com resultados confiáveis. Então, a gente não insere qualquer dado na pesquisa, a gente primeiro faz a coleta adequada, verifica o cargo, verifica a hierarquia, verifica as descrições, conversa com o gestor da empresa para ter essa consistência, verifica valores, né? Então, faz toda uma consistência antes para ter certeza que aquele dado vai dar uma informação confiável para a empresa tomar decisão. A coleta de tendências, indicadores, benefícios, programas estagiários, programa de trainee, remuneração variável, participação de lucros, resultados, práticas de recursos humanos é feito através do sistema web. E depois a gente faz um esclarecimento de dúvidas via telefone ou e-mail, coisa nesse sentido, antes de processar a informação. Feito, digamos, a coleta de dados de salários, então finalizou a coleta, a gente entra em contato com as empresas e ajuda ela a escolher um mercado comparativo específico. Então, tu tem lá 100 empresas, dessas 100 empresas, a empresa escolhe lá um rol de em torno de 15 a 20 empresas, né? No mínimo 10, no máximo 20, às vezes passa um pouquinho. A gente faz esse contato com a empresa para ajustar esse comparativo. Então, a empresa observa ali, digamos, o ramo de atividade, a localização, o tipo de mão de obra, para fazer esse tipo de escolha, né? Então, a gente ajuda isso. Então, a gente analisa também esses dados comparativos, entra em contato com a empresa, ajuda na escolha, garante, digamos assim, que ela esteja uma consistência também aí. Normalmente a empresa que já está participando há algum tempo conosco, a gente manda o relatório anterior para ela checar se tem alguma alteração, depois processa a informação. Bom, normalmente digamos assim, esse dado, digamos assim, ele é bem consistente, né? Então nós temos aqui uma pesquisa então com em torno de 100 empresas, okay? Então nós chamamos o relatório geral e depois tem relatórios personalizados aqui com em torno de 10 a 20 empresas que é feita essa escolha. O cronograma do Especialité, normalmente em janeiro, fevereiro, a gente coleta os dados, salários, tendências, indicadores, prática de recursos humanos, faz a análise em março, final de março e início de abril, a gente faz a entrega. E a partir daí, depois a gente atualiza através do acordo coletivo de cada categoria. Esse ano, em virtude da pandemia, esse acordo coletivo eles foram postergados, então a gente não tem ainda essa informação para atualizar. Provavelmente deve acontecer agora em setembro essa negociação, então a gente vai atualizar essa informação. Então se coleta aqui
e se disponibiliza ali. Então, a maioria das empresas é em janeiro e fevereiro, e algumas vão entrando durante o ano lá. Normalmente, umas 10, 12 empresas entram durante o ano. Então, hoje, se alguma empresa quiser entrar na base de dados, ela está atualizada, a gente somente contata com essa empresa, faz todo o processo, digamos, de coleta de dados, depois insere ela no sistema. Aí faz uma prévia da tabulação, depois faz a entrega junto com a empresa. Para garantir a consistência da informação, então a partir do momento que a massa de dados está conosco, a gente ajusta a carga horária. Por exemplo, vai pegar um médico do trabalho, tem médico do trabalho com 120 horas, tem de 80 horas, 90 a 180 horas. Então, a gente tem uma carga horária na pesquisa, que é 120, então a gente ajusta toda a carga horária para 120, para a gente ter essa informação consistente. Então, tem médicos, alguns enfermeiros, as telefonistas, alguns cargos específicos, vai aparecer essa informação do lado do cargo. Se observa a faixa salarial, não se expurga aqueles cargos, aquelas informações de muito acima ou muito abaixo. Por exemplo, de repente eu tenho um operador de empilhadeira, aí eu tenho lá os salários de 1.200, 1.500, aparece um salário de 5.000. Esse salário de 5.000 é descartado porque está fora da amostra. Ou às vezes aparece alguma informação lá, sei lá, 1.000, menos às vezes até do salário mínimo, então você descarta também. No processo de análise da massa de dados, nós verificamos a codificação do cargo e fizemos alguma reclassificação mais adequada. Lógico que isso conversando com a empresa, né? E por último, se faz um ajuste de frequência para colocar a amostra mais uniforme. Quando ocorre isso? Em determinados cargos, a frequência é muito alta, pode distorcer, vamos chamar assim, a medida estatística. Então, para evitar isso, a gente ajusta a carga horária. Ajusta a carga horária, ajusta a frequência, ajusta, digamos, toda a amostra, né, antes de processar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho lá um cargo de analista de recursos humanos. E a maioria das empresas tem informação lá de 2, 3, 4, 5 funcionários. Aí, nada empresa aparece com 100. Se eu processar esses 100, provavelmente a amostra apareceria primeiro quartil, média, mediana, com esse dado. Então, esse dado ele é cortado, então esse 100 passa a ser uma amostra da primeira, segunda ou até terceira moda, seria a maior frequência. Então, você corta e baixa um pouco essa frequência para ter o dado mais atualizado. E a partir daí, se faz o processamento da pesquisa. Então, sai da pesquisa um relatório de salário e remuneração, que é o relatório geral e o relatório personalizado, 1, 2 personalizado, dependendo da empresa. Sai relatório de benefícios sociais, indicadores, remuneração variável, que é a participação dos resultados, programa de estagiários, programa de trainee, prática de política de recursos humanos e tendência de recursos humanos. Então, desse relatório que eu vou falar hoje, para o segundo semestre. Esse relatório normalmente a gente faz lá no mês de janeiro e fevereiro, só que esse ano, em virtude da pandemia, a gente reprocessou ele agora no mês de julho. Então, nós estamos entregando o resultado do processamento do segundo semestre. As tabulações para as empresas que participam, elas são disponibilizadas via sistema web. Então, hoje a empresa tem uma senha, ela entra aí e retira a informação que ela precisa. Dos cargos que ela informou, dos cargos que está na pesquisa, né, que ela, de repente, possa criar e queira consultar no relatório geral. Então, está disponível aí. E os relatórios personalizados, então a gente faz a primeira vez que a empresa participa, a gente faz uma pasta personalizada, e depois nos anos seguintes só disponibiliza via web também. Então, o que eu posso dizer? Com o processo, digamos assim, dessas mudanças que estão acontecendo, houve uma readaptação de todas as empresas.
e estava havendo no mês de março, digamos, um fluxo de trabalho que indicava bastante promissor, que houve uma brecada em virtude da pandemia. Então, o que eu vou falar para vocês não é nada novo, vocês devem estar percebendo no dia a dia dessa mudança. O diferencial é que a gente apresenta com dados, né? Então a gente tem informações tabuladas, que a gente chama, né? Mas com certeza vocês têm percebido no dia a dia, em virtude da pandemia, nas redes sociais, nos jornais, na TV, então essa informação ela está disponível como um geral. Então a gente sente isso no dia a dia, né? A gente percebe-se isso. O diferencial aqui que nós vamos então apresentar alguns dados ali. Com relação à pesquisa, então nós tivemos aqui para ter uma ideia, né? As empresas que participaram nesse ano, então nós temos algumas empresas aqui de Caxias, Gravataí, Montenegro, Erechim, Lajeado, né? Então temos ali Bebidas Fruc, temos ali Carraro Tech, CMPC, Combil, a Évora, Ferramentas Gerais, Fibraplaque, GBUX, Gerdau, Grid Solution, Israelite, John Deere, Marco Polo e assim por diante. Né? Então tem ali a Mercur, Parker, a Randão Holding, Chapecó aqui também, algumas empresas do Frio. Então nós temos aí então as 90 e poucas empresas participantes, quase 100. A localização dela, a maioria está na região aqui metropolitana, com Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Canoas, então a maioria estão por aqui na região metropolitana. Algumas em Caxias e as demais distribuídas pelo estado. Então nós temos 56% aqui na região metropolitana, 20% no noroeste do Rio Grande, né? 6% lá no Nordeste, né? E 8% aqui no Centro-Oriental, Centro-Oeste. E 10% estão em outros estados, então. Santa Catarina, Paraná e outros estados ali. As empresas que participam conosco hoje são 53% do ramo metal mecânico, 11% é química e petroquímica, 18% outras indústrias. Então, temos 18% comércio e serviço. Então, indústrias aqui nós temos 88%. 82%, 82%. 90% sim. Então, aqui são indústrias, né? Para ter uma ideia da dimensão da pesquisa, em 2012 nós tínhamos lá 102 empresas, aqui antes, 12, 13, que era antes digamos assim, da recessão. Estávamos com 86 mil funcionários, uma média de 749 por empresa aqui. E a partir daí, se verificar o número de funcionários, veio caindo, ó. Mesmo com 112, 500 e poucos não caíram, então as empresas ajustaram o quadro. O salário, massa salarial, então o salário médio, então de ano a ano vem subindo, aí, de acordo com a inflação, um pouquinho mais, né? Então, da inflação normalmente. Então, nós temos aqui 3.272 em 2013, e hoje em 2020, 2013, 2.341, 3.272 em 2016, e hoje nós estamos com 3.664. Então, do ano para outro, subiu 5,8% aqui, de 2019 para 2020. Então, nós estamos aí com uma massa de remuneração anual, aí, com encargos de 4.654.000. Uma massa salarial bastante consistente. Diríamos que está em torno de 32% do PIB do Estado. Então, algumas tendências de RH para o segundo semestre, então, de 2020. Vamos falar do segundo semestre, trazendo o histórico dos anos anteriores. A pergunta aqui era o seguinte: a sua empresa vai crescer,
vai estabilizar ou reduzir o faturamento. Se nós olharmos aqui de 2011 a 2013, nós tínhamos aqui 70% das empresas, mais de 70% aqui, uma média, tinham a tendência de crescer o faturamento. Então, com a recessão econômica que começou em 2014, nós fomos baixando de 62% até chegar em 2016 em 27%. Então, somente 27% das empresas tinha tendência de crescer o faturamento. 2017 aumentou para 39%, 2018 61%, 2019 64% e 2020, primeiro semestre, a tendência era ficar similar à anterior à recessão. Então, tudo indicava que nós teríamos um ano de crescimento bastante sustentável e com um resultado financeiro adequado ao que estava anterior à recessão. Em virtude da pandemia do coronavírus, né? Então deu aqui uma brecada e hoje eu tenho só 30% das empresas que teriam, digamos assim, aumento de faturamento. Porque nos apresentaram aqui essa situação. Como é que a gente consegue confirmar o dado, digamos assim, eu tenho um dado um pouco mais consistente, com base em outras duas variáveis. Então, se eu pegar aqui a estabilidade, ó, eu estava baixa, quando a recessão chegou, a estabilidade se manteve, e aqui a estabilidade, ó, caiu. Né? Então, aqui ela estava mais ou menos no intervalo 2012 e 2013. Ó. Então, esse régua da estabilidade aqui, então ela subiu quando a recessão caiu, e depois ela se estabilizou e agora caiu um pouquinho de novo, então no 25% aqui, então dá similar a 2012 e 2013. Aí tem a parte da redução. Então a redução aqui, a tendência quando o faturamento baixa o resultado, a redução cresce, a estabilidade também. Então são digamos assim, confirmando o dado, né? E aqui de 2016 para 2021, observe que a redução caiu lá embaixo. Quando chegou 2020, primeiro semestre, desculpe, quando chegou 2020, segundo semestre, a redução saltou lá para 44%, acima do que era 2016. Então, confirmando, digamos assim, a parte do crescimento que caiu, a redução aumentou, em termos de faturamento. Então, a tendência desse ano é somente 30% das empresas ter aumento de faturamento. Os demais, infelizmente, vão manter o anterior ou reduzir. A maioria delas vai reduzir, pelo que consta aqui. São tendências informadas para aquelas empresas que eu citei no início. Se eu pensar em termos de investimento, então eu tinha aqui, até 2014, em torno de 60% das empresas, elas estavam dispostas a investir na própria empresa, né? Então, abrindo novos negócios, fazendo outras estruturas. Em 2016 caiu, chegamos aqui no fundo do poço em 2017, né? 2017, então, caiu aqui para 18%. 2018, houve uma pequena melhora, 2019 melhorou mais ainda, né? Então, chegamos lá a similar, digamos assim, ao que estava previsto lá em 2012 e 2013, antes da recessão. Eu não sei se por alguma tendência, aqui 2020, primeiro semestre, baixou um pouquinho, e no segundo semestre caiu mais ainda. Então, as empresas seguraram o investimento. Segurou substancialmente o investimento aí.
Se nós pegarmos uma estabilidade, que é a segunda régua, né, que seria o contrário da primeira, então veio aqui, estabilizou aqui em torno de 20, quase que 30%, que é 2014. Quando caiu o crescimento, aumentou então a estabilidade. No momento, caiu a estabilidade também. Por que disso? Que a parte da redução veio com força no segundo semestre de 2020. Então, salto para 46%. Maior, inclusive, do que estava aqui em 2016. Então, confirma, digamos, o dado relativo ao crescimento em termos de investimento. Está tendo uma redução, as empresas estão segurando totalmente o investimento nesse segundo semestre. Em virtude de tudo isso, da situação da pandemia. Com relação à margem de lucro, nós estávamos com uma situação, de certa forma, confortável até 2013, então nós tínhamos ali em torno de 50, mais que 50% das empresas, até 2014, que tinham uma margem de lucro adequada e cresceriam um pouco na margem de lucro. 2015 e 2016 caiu bastante, né? Então somente 23% das empresas, quase 24%, né, teriam alguma margem de lucro como crescimento. 2017 aumentou, 2018 chegamos aqui perto ao anterior à pandemia. 2019 as empresas seguraram um pouco a margem de lucro, então reduziu um pouco. No segundo semestre de 2020 caiu substancialmente. Então hoje somente 16% das empresas entendem como perspectiva de crescimento da margem de lucro. Confirmando o dado, então a estabilidade, que estava aqui em torno de 30%, saltou lá para 50 e poucos por cento, quase 57%. Ela teve uma subida gradativa e agora estabilizou aqui uns 45% em 2018 e 2019. 2020, o primeiro semestre, subiu mais um pouco, no segundo semestre deu uma caidinha aqui. Por que isso? Porque a parte da redução deu um salto. Ok? Então nós tínhamos aqui no ano de 2012 até 2014 em torno de 4 a 5% aqui, no caso de 2012, 9% aqui das empresas que previu alguma redução, né? Quando houve a recessão, esse índice saltou para 27%. E a partir daí, no momento que cresceu um pouquinho a parte da margem de lucro, começou a reduzir, então, aqui a própria redução da margem de lucro, as empresas que previam alguma redução da margem de lucro, né? Então, estavam previsto aqui no primeiro semestre de 2020, 5,1% das empresas previam alguma redução da margem de lucro. Então, as demais, ou estabilidade ou crescimento. No segundo semestre, saltou para 42%. Então, houve, digamos, uma brecada geral na situação. Quanto ao número de funcionários, nós tínhamos uma situação de estabilidade em torno lá de 33% a 35% aqui de 2011 a 2014. Chegamos com a redução do quadro, chegamos aqui, porque a pergunta era, vai crescer, reduzir ou estabilizar o número de funcionários? Então, só 10% das empresas, em 2016, apontaram algum crescimento no número de funcionários. 2017 cresceu mais um pouco, 2018 mais um pouco, 2019 aqui, várias empresas cresceram o número de funcionários. Tinha tendência de crescer. 2020, primeiro semestre estabilizou, e 2020, segundo semestre, baixou para 24%. Então, se vocês observarem, então, lógico que talvez
com a redução que houve aqui em 2015, 16, 17, até ela não chegou a recuperar o número total de funcionários que existia nas empresas. Infelizmente, isso ainda não ocorreu. Estava prevendo em 2019, talvez 2020, se todos acontecesse da mesma forma, talvez tivéssemos uma recuperação gradativa aos poucos. Então, não chegaria, talvez, ao que estava previsto lá em 2013, o número de funcionários, mas estava havendo uma recuperação gradativa. E aí houve essa brecada. Como a gente percebe isto? Pelo índice de estabilidade que estava previsto aqui. Nós estávamos em torno de 40%, como as empresas previam isso. Passou para 54%, chegou a 68% em 2017. Depois de uma caída de novo, perto do que estava aqui, 46%, estava lá anterior a 2011 e 2012, né? Situação de 2020, primeiro semestre, deu de novo um salto. Então, as empresas seguraram um pouco nos funcionários, estabilizaram, né? No segundo semestre, isso caiu e também caiu um pouco a estabilização. Por quê? Porque aumentou a redução. Então, houve um pulo aí, digamos assim. Você percebe aqui, de 2013, 14, 15, 16, que havia um crescimento na redução até 2016, onde as empresas tinham um crescimento mais reduzido, né? E a partir daí começou a cair de novo, então estava começando a aumentar a parte de crescimento e reduzir a parte de redução de número de funcionários, tá? Chegamos aqui em 2020, primeiro semestre, estava tudo indicando que teria um crescimento. Aí com a pandemia saltou, digamos, essa redução para 34%. Então houve essa situação. Então o número de funcionários para o segundo semestre acabou reduzindo substancialmente. Então, somente 24% das empresas terão algum crescimento no número de funcionários. Vamos entender desta forma. Panorama geral das empresas em termos de áreas de investimento. Okay? Essa barrinha vermelha aqui é a situação de 2013. Então, em 2013 nós tínhamos, antes da recessão, nós estávamos com a barra vermelha, vocês percebem, ela está mais alta de todas as outras. Com a recessão, houve uma queda aqui substancial, né? Então, o endomarketing aumentou um pouquinho aqui em 2020, primeiro semestre, baixou no segundo semestre. O marketing interno, externo, aumentou no primeiro semestre de 2020, baixou um pouquinho. Dá para perceber aqui que uma queda substancial, depois começou a voltar, estava começando a voltar a previsão de 2020, tanto o primeiro como o segundo semestre, era a voltar. Só que aí acabou no segundo semestre alguns índices tipo desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de recursos humanos e a parte do marketing deu uma reduzidinha aí. Separando esse gráfico, colocando só 2019, primeiro e segundo semestre de 2020, dá para perceber mais clareza aqui. Então, tirei ali o 2013, que estava lá. Então, para a gente chegar a esse índice de 2013, então, provavelmente, levaremos mais algum tempo aí. Com a pandemia, nós vamos chegar lá, mas vai atrasar um pouquinho. Separando isso, tirando 2019 e colocando só 2013 com o primeiro e segundo semestre de 2020, dá para perceber que houve um acompanhamento, mas a gente vamos levar algum tempo para chegar lá ainda. Projetos em andamento.
Então, nós tínhamos 2019, 2020, primeiro semestre, 2020, segundo semestre. Então, nós temos aqui qualidade e produtividade, nós temos mudança organizacional, novo sistema de informação, reduzindo processos, trabalhar a redução do custo, ampliação da empresa e abertura de novas unidades operacionais. Então, até 2019 estava previsto, 2020, primeiro semestre também, e aí a queda de 22% das empresas para 10% aqui, no caso de abertura de novas unidades operacionais. Okay? Então, houve esse ajuste. Em contrapartida, a redução de custo estava alta e aqui as empresas tinham, não que não estivessem cuidando da redução, com certeza, mas a ênfase era um pouco menor, então agora a ênfase aqui deu um salto no segundo semestre aqui, então chegamos aos similar aqui, ou até acima de 2019, estava 53% aqui para 58,6%. Então, não teve essa situação aí. E as mudanças organizacionais estavam em alta, que deu uma ajustada, então reduziu um pouquinho. Então está prevendo, então, para esse segundo semestre, somente 10% das empresas prevê alguma ampliação de abertura de unidades organizacionais novas, né? Nós teríamos essa situação aqui. E a parte de sistemas de informação estava alto em 50%, passou para 38%, agora 34%. Então houve uma segurada aqui. Esse é o projetos e andamentos, não só da área de recursos humanos, como um todo aqui. Então, as empresas estão dando uma ênfase aqui na redução de custos. Prioridade da área de recursos humanos. Nós colocamos aqui 2013, que era antes da recessão, primeiro e segundo semestre de 2020. Tá? Azul, amarelo e verde. Então, adaptação das tecnologias de informação de gestão de pessoas, então nós temos de 39% aqui para 48%, então subiu bastante. Ajudaram os processos das mudanças organizacionais, enquanto 70,9% das empresas previam aqui esse item, em 2013, baixou para 58% aqui no primeiro e segundo semestre de 2020. Alinhar os objetivos e planos de recursos humanos com a estratégia da empresa, onde nós tínhamos 74% das empresas aqui, baixou para 66% no segundo semestre de 2020. Implantar e rever sistemas de remuneração, 43% das empresas previam aqui em 2013, baixou para 33% no caso agora em primeiro semestre de 2020 e para 30% no segundo semestre de 2020. Então esse mês nós tivemos vários contatos de empresas pedindo orçamento na parte de pesquisas de remuneração. Capacitação de mão de obra, capacitar mão de obra, que era uma prioridade de 75% das empresas, arredondando aqui em 2013, caiu para 40% em 2020, segundo semestre. Então houve uma redução aqui substancial. Estava crescendo de novo, né, e acabou caindo aqui de novo, em virtude da pandemia. Melhorar o serviço de recursos humanos também estava crescendo, chegou, reduziu de novo. Reorganização da área de recursos humanos, mais ou menos se estabilizou em torno de 26%, 27% aqui. Pequeno aumento aqui. Trabalhar na retenção de colaboradores, onde era 67% das empresas tinham como prioridade esse item, em 2013, caiu para 40%, para 23,7% no primeiro semestre de 2020 e 26% no segundo semestre de 2020. Então, as empresas aqui têm, digamos assim,
um cuidado com a reorganização da área de recursos humanos. Quanto a trabalhar a retenção de colaboradores, eu acabei me passando aqui, voltei no item anterior, nós estávamos com 67% das empresas, baixou para 42% aqui no segundo semestre de 2020. Na redução de custos, então, subiu de 51% praticamente, para 64%, com a preocupação das empresas com o custo. Podemos colocar dessa forma. Então, a prioridade hoje a grosso modo, seria redução de custo, alinhamento dos processos, a estratégia da empresa e ajudar nos processos de mudanças organizacionais da empresa. São as 3 prioridades principais hoje da área de recursos humanos dentro da empresa. Quanto à expectativa de aumento coletivo, no primeiro semestre nós estávamos com expectativa média de 4%, arredondando aqui, tanto nos cargos operacionais como administrativo como executivo, seria de 2% a 6%, a média de 4%. No segundo semestre, então tem empresas que prevê 0%, então deu a média desse 4% passou para 2,9%. Então isso quer dizer, seria a inflação praticamente do período, né? Uma ou outra empresa está com 6% de expectativa, que é o maior aqui, no caso, a maior informação. Na anterior eu estava aqui com 8%. Né? Então, e 4 de média, essa 4 de média passou para 2,9 de em média. Então, deu uma reduzida ali, o pessoal está aguardando somente o acordo coletivo que foram postergados esse ano, são atrasados, né? Vamos ver essa situação. Então, o que posso dizer? Como eu comentei no início, é algo que vocês já percebem no dia a dia, só estamos confirmando isso com dados da pesquisa daquelas 50 e poucas empresas que informaram, um total de 50 grupos ocupacionais, grupos de empresas, né? Um total de 95 informantes na base. Como ela tem unidade em alguns dos locais, então a empresa ela vai informar uma só informação nessa situação, e não todos os locais. Que a tendência dela é a mesma para todos os locais, né? Então, como considerações finais, eu diria assim, que já vencemos outras situações complexas, então, esses contratempos que acontecem, esses percalços, digamos assim, na economia como um todo, e certamente a gente vai vencer também esse. Então, a questão de algum tempinho, a pandemia vai passar, né? Então, ela já está perdendo força, então logo ela vai passar. E as empresas não podem parar, então é preciso se adaptar e estar preparado para a retomada que vai acontecer gradativa da economia. Então já estava previsto esse no primeiro semestre, deu uma brecada, acredito eu que esse ano, até o final do ano, a gente vai dar uma segurada em virtude da pandemia como um todo, mas no início de 2021, final de 2020, começa a economia a se movimentar de novo. As empresas já estão começando na parte do comércio, estão começando a abrir de novo, né? Então, logo em seguida deve acontecer passar essa fase. Infelizmente, ninguém previa isso, é um percalço, é um contratempo, que a gente espera que passe o mais breve possível para a economia retomar ao que estava antes, aos índices de 2012, 2013, né? Vai levar algum tempo. Certamente vai haver uma adaptação das empresas com relação à parte de home office, forma de trabalhar, né? Então isso, com certeza, vocês devem estar sentindo no dia a dia, que as empresas estão se adaptando, vão se adaptar um pouco mais e vão trabalhar na redução de custos e fazer com que a economia volte a girar novamente. O que nós tínhamos para hoje era isso, então agradeço a atenção
E convido essas empresas que estão nos assistindo, se estão em alguma empresa que estão nos assistindo, se ainda não participam da base de dados, nós estamos abertos a recebê-los. Quanto mais empresas estiver na nossa base, mais consistente fica a informação. Então, vem participar desse seleto grupo de empresas, a gente chama isso, que são empresas de médio para grande porte, com situações de recursos humanos bem desenvolvidos, a maioria delas, né, e outras estão se adaptando, estão fazendo isso. Aqui tem nossos contatos, contate-nos, que a gente dá o retorno o mais breve possível. Muito obrigado pela atenção. Marcelo, tem alguma pergunta aí? Então, não havendo perguntas, encerramos por aqui. Tem que fazer aqui? Muito obrigado novamente e até breve.